Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos conceitos mais falados e, olha, talvez um dos mais confusos que existem: a graça. É uma palavra que aparece em todo lugar, mas que muitas vezes é entendida de um jeito, bem, um pouco torto. Sabe, a grande questão que fica no ar para muita gente é essa. A graça é tipo um cartão de saída livre da prisão? Uma permissão para fazer o que der na telha, já que o perdão está garantido? Ou será que tem algo muito, mas muito mais fundo aí? É justamente essa tensão que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos lá. Basicamente, existem dois extremos que complicam tudo. De um lado, tem o legalismo. É aquela ideia de que, para ser aceito por Deus, o comportamento tem que ser perfeito, sem falhas. Isso acaba gerando um medo constante, né? A imagem de um Deus que é um juiz super severo, só esperando o próximo deslize. E do outro lado, tem o liberalismo, que encara a graça como uma licença para pecar. Uma desculpa para não ter responsabilidade, para não ter disciplina. O fato é que os dois extremos passam longe do que a graça realmente significa. Para a gente entender a graça de verdade, precisamos olhar por um ângulo diferente. E o material que a gente está analisando traz uma metáfora incrível. Pensar na graça não como um simples perdão que vem de fora, mas como um DNA espiritual. Algo que é plantado por dentro e que transforma tudo a partir daí. Pensa assim, na ciência, o genótipo é o código genético de um ser vivo, o projeto interno dele. Trazendo isso para o nosso papo, o genótipo espiritual seriam as instruções divinas que alguém recebe num momento de profunda transformação. É a nova natureza, o novo manual de instruções interno. E aí vem o fenótipo. O fenótipo é o que a gente vê do lado de fora. É a cor dos olhos, a altura, a manifestação visível daquele código genético. No nosso paralelo espiritual, o fenótipo seria a vida prática, as atitudes, o comportamento que nasce daquele novo código interno. Então, a grande sacada é essa. A graça não é só um ato de perdão que acontece uma vez. Ela é, na verdade, um novo DNA espiritual, um código divino que é implantado para gerar uma vida visivelmente diferente, transformada. A ideia não é só apagar o que passou, mas reescrever o futuro a partir de um projeto completamente novo. Certo, mas como é que essa transformação interna se mostra na prática? Tem uma pequena história, uma parábola sobre um juiz que dá uma pista surpreendente. Ela mostra que a graça é muito, mas muito mais do que só perdoar uma dívida. Imagina a cena. Alguém é pego por excesso de velocidade. A culpa é clara, não tem discussão. Aí o juiz, num ato de misericórdia, desce do seu lugar e paga a multa da pessoa. A dívida está paga, a punição foi cancelada. Isso é misericórdia. Mas aí, ele vai além. Ele entrega para a pessoa as chaves de um carro zerinho, novinho em folha, um presente. Isso é graça. A misericórdia livrou da punição que era merecida, a graça deu um presente espetacular que, com certeza, não era merecido. Diante de uma coisa dessas, o foco muda completamente. Não é verdade? A atenção da pessoa não estaria mais na própria falha, no erro que cometeu. O pensamento seria todo na generosidade, no caráter incrível daquele juiz. A gratidão seria tão grande que a culpa ficaria pequena, quase esquecida. E essa ideia de um presente tão extravagante não para numa transação, digamos, legal. Ela se aprofunda e se torna algo totalmente relacional. E talvez não exista exemplo melhor para isso do que a famosa parábola do filho pródigo. Percebe a atitude do pai? Antes mesmo de o filho ir embora, a porta já estava mais do que aberta para o retorno dele. O que o pai mais queria não era a obediência cega a um monte de regras. O desejo principal dele era o relacionamento, a proximidade com o filho. E aí, em contraste total, a gente vê o irmão mais velho. Para ele, a relação com o pai era um negócio, uma transação. Ele enxergava a própria obediência como um serviço e por isso esperava um pagamento. Ele não entendia o amor da família, ele só entendia regras e recompensas. E é aqui que a história fica brilhante, porque ela mostra essa diferença fundamental. Um filho entende que é amado sem condição nenhuma, que ele pertence àquela família, não importa o que aconteça. O outro acha que precisa conquistar o seu lugar, que precisa merecer por bom comportamento. A graça é sobre pertencimento, não é sobre merecimento. Ok, então, juntando todas essas peças, a gente começa a perceber que a graça não é um conceito parado no tempo. Pelo contrário, é uma realidade super dinâmica, que transforma a vida de jeitos muito profundos e diferentes.
A fonte original descreve a graça de um jeito muito poético, como um diamante cheio de facetas. E cada face desse diamante, quando a luz bate, revela um brilho diferente, uma função nova. Ou seja, não é uma coisa só, com uma única dimensão. É algo rico, complexo, cheio de aplicações. E cada uma dessas facetas do diamante ilumina uma parte da nossa jornada. Não é só um evento que acontece lá no começo, a graça que salva. É um suporte contínuo. É a graça que vai limpando a gente por dentro, a graça que dá força para aguentar os desafios e a graça que nos capacita para servir e compartilhar com outras pessoas. Ela está ativa em todas as áreas da vida. E aqui está o ponto que amarra tudo isso. A graça de verdade não leva à bagunça, à irresponsabilidade. Muito pelo contrário, ela dá a força que a gente precisa para mudar. Não é um passe livre para errar, mas sim o poder divino para conseguir acertar. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar, né? Se a graça é de fato esse código genético transformador, essa força com tantas facetas, como é que ela aparece no dia a dia, na prática mesmo? Quais são as evidências que a gente pode ver, aquele tal de fenótipo, de que esse DNA divino está realmente ativo na vida de uma pessoa? É uma pergunta que nos empurra para além da teoria, né? Para buscar aquela transformação que é de verdade. Você sabia que a transformação financeira começa com uma decisão simples? Não, não é um curso caro ou um investimento mirabolante. É um passo que todos podem dar. E eu vou te mostrar como. Primeiro, pare tudo o que você está fazendo. Se você não sabe para onde está indo, como vai chegar lá? O segredo? Planejamento. E eu não estou falando de planilhas complicadas. Estou falando de um simples caderno ou um aplicativo que te mostre claramente quanto você ganha, quanto gasta e o quanto sobra para construir o futuro. Agora chegou o momento de entender onde seu dinheiro está indo. Não tem erro, é só olhar para suas despesas. Comece pequeno, controle o café, a compra no mercado, o fast food. Parece simples, né? E é. Só que você vai se surpreender ao ver o quanto pode economizar ao mudar apenas esses hábitos. Aí vem a parte que muitos ignoram: investir. Ah, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Você pensa, se você começar com 50 por mês, já é um investimento. Não precisa ser milionário para investir, só precisa começar. E o melhor, os juros compostos vão fazer o trabalho por você enquanto você dorme. Veja bem, não se trata de ganhar milhões, mas de ter controle. Controle sobre seus hábitos, sobre suas decisões, sobre o seu futuro. E acredite, com o tempo, sua vida financeira vai melhorar. Não é uma questão de sorte, é uma questão de disciplina. A chave para o sucesso está em uma simples decisão. É sobre dar o primeiro passo e se dar a chance de construir um futuro financeiro sólido. O melhor? Você não precisa de grandes investimentos nem de cursos caros. Tudo o que você precisa é de controle e disciplina. Clique no link abaixo e descubra como transformar sua realidade financeira. Se você está no Instagram, dá uma olhada na bio. Se encontrou este link em outro lugar, aproveite o momento. Não perca tempo, essa jornada começa com um clique. O futuro que você quer está a apenas um passo de distância. O que você está esperando para agir?